somente, Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que concorda diz: amém. Glória. Glória a Jesus por esta família, em nome de Jesus. Pastor Antes, que é mais que um amigo, um irmão. Eu sempre costumo brincar com ele, dizendo que a diferença é que ele nasceu de noite, eu nasci de dia, né? Mas é um parceiro, um amigo incomparável, que todas as horas, no bom e no ruim, tem estado conosco, né? E nessa segunda edição, mais uma vez, ele está com a responsabilidade de nos alimentar e trazer uma palavra da parte de Deus concernente à família. E eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor irá usar o seu cérebro e irá falar profundamente aos nossos corações. Quantos estão sedentos de ouvir a palavra nesta noite? Canta assim: nessa noite feliz. Mas canta. Nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Agora ele. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar todos que aqui estão. Faz que eu estou muito cansado devido à correria do trabalho, mas a gente está a serviço do Senhor. Eu disse ao Senhor que por amor às almas eu me gastarei e me deixarei gastar. A gente tem que gastar a nossa vida no reino e na obra de Deus. Hoje eu vou ser que nem Suzana Silva, rápido, ligeiro e veloz. Eu tenho meia hora para trazer um estudo para os irmãos, uma palestra, que o tema é: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Por gentileza, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Esse salmo ele é atribuído a Salomão. Salmo de número 127. E o versículo 1. É o texto básico também do Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Podem sentar. Maravilhoso Deus, Pai de eternidade, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, a saber a nossa inferioridade, a nossa pequenez, e tributar ao Senhor inteiramente a nossa dependência, Pai. A gente precisa de Ti para todas as coisas. Assim como João Batista disse: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Essa é a nossa oração, Senhor. Que a gente possa diminuir a cada dia na Tua presença e que o Senhor possa aparecer e crescer mais e mais em nome de Jesus. Meus irmãos, essa frase, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, ela não é uma frase que está contida na palavra. É uma frase que é de Benjamin
que foi um filósofo que a frase na essência é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso da vida ou na vida compensa o fracasso da família. E quando se fala de família, existe uma origem institucional. E Deus, ele nunca cria nada de uma forma aleatória. Para tudo, Deus tem um propósito. A gente chega, essa frase parece ser clichê no meio evangélico. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. E muitos ateus atribuem a gente essa frase, dizendo que a gente somos alienados, porque mesmo na dor, no sofrimento, a gente diz que Deus tem um propósito. Mas é como Jó, ele bem descreve na sua dor e na sua dificuldade: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. A razão do Jó de adorar não estava condicionado aos bens. A dificuldade de Jó não tinha poder de abalar a sua fé, porque ele sabia, a fé dele tinha um alvo, e o alvo era o Redentor. Ele vai se levantar ao meu favor. Logo a gente entende que para tudo Deus tem um propósito. E eu vou acrescentar mais uma frase a esse tema, que a gente pode colocar como subtema, que arde no meu coração. E sempre eu digo a minha esposa e aos meus amigos mais próximos, que eu digo, e você vai ver em frases minhas quando está relacionado à minha família, minha família é o meu maior patrimônio. Não é o dinheiro que a gente tem na conta, não é a estrutura da casa, da mansão que a Tati falou, glória a Deus por isso. Convida a gente para comer um cuscuz com charque lá dessa mansão, e tá, em nome de Jesus. Não é isso, irmãos. O maior legado de um homem não se encontra nos bens que ele possui. Isso é importante? É. Mas do que adianta tudo isso e a sua família ser uma família fracassada? Do que adianta você ser um mega empresário, ter o respeito das pessoas lá fora, e na sua casa você não tem o respeito da sua família? É uma palavra dura, não é, irmão? Mas é uma palavra que nos confronta a ser melhor. E é um propósito de Deus a família. Deus, ele, ao criar a família, ele tem um propósito. E o propósito da família, baseado em Gênesis capítulo 2, 18, é crescer e multiplicar. O conceito da família, baseado na criação, é um conceito da família que está inserida no plano da adoração ao Senhor e do plano redentivo de Deus para a humanidade. Porque mesmo ainda não tendo queda, Deus, na sua presciência, ele já sabia que o homem ia cair. Por isso ele estabelece uma família, a qual através da família se sucederia a linha a qual a gente chama de genealogia, a qual apontaria para o Cristo, aquele que iria trazer a salvação para a raça humana. O casamento é tão sério que está contido tanto no Antigo e no Novo Testamento, e o contexto da família é tão interessante que Jesus reitera e ratifica em Mateus capítulo 10, versículo 9, dizendo: o que Deus uniu, o homem não separa. Não foi uma idealização humana, não foi um projeto humano a formação da família, mas foi um projeto divino. Aleluia! Foi Deus que desejou criar a família.
Não foi Adão que disse: Deus, eu estou só aqui, vê alguma coisa aí, faz alguma coisa por mim. A Bíblia diz que viu que o homem estava só e não era bom. E Deus teve a genialidade da criação da família. Aleluia. Falhei uma disjuntora idônea. A palavra adjuntora idônea no hebraico significa: eu vou levantar um socorro para Adão. Uma auxiliadora. Bruno Rio vai chegar para esse socorro na tua vida, em nome de Jesus. Aguarda, Deus está te preparando e preparando a tua, em nome de Jesus. E quando a gente para observar isso, irmãos, é Deus que tem a ideia de criar família. Ele cria um modelo da família. E vale salientar que família, ela é contida ou é composta por homem, mulher, acompanhada de filhos. Cada um de nós fazemos parte, ou fizemos parte, hoje temos o nosso núcleo familiar. O que é um núcleo familiar? É uma base a qual a gente vem dela, cresce através dela, é educada através dela. Só que depois essa família que nos gera deixa de ser família e agora vira parente. A sua mãe não é sua família, a sua mãe é sua parente. Família é você, seus filhos e sua esposa. É duro ouvir isso, irmãos? É. Mas quando a gente casa, a gente deixa o núcleo familiar que nos deu a base, que é o nosso pai e a nossa mãe, corta o cordão umbilical e diz: agora eu vou viver a minha vida. É o meu núcleo familiar, não é manhinha. A Bíblia manda eu cuidar da necessidade da minha mãe quando é necessário, mas ela agora vai ter que cuidar dela. A Bíblia manda eu honrar a minha mãe, mas a autoridade maior depois que eu caso, em relação a um legado e um princípio espiritual, é a família, a minha esposa. Quando eu caso, a pessoa mais importante na minha vida passa a ser a minha esposa. A minha mãe eu vou respeitar, eu vou honrar, mas a minha esposa passa a ser a pessoa mais importante da minha vida. E eu vou lhe chocar mais: a minha esposa é mais importante do que os meus filhos, porque não podem ser o fruto mais importante do que a árvore. Porque depois que o meu filho tiver idade majoritária, ele vai crescer e vai criar o seu núcleo familiar. E eu já estou dizendo sempre a ele: eu estou a fim de cortar o teu cordão umbilical, para que eu viva com a tua mãe sozinho. Eu vou te dar toda a estrutura, eu vou te ajudar no que for necessário, porque a gente tem que ensinar essa transição. Porque tem pessoas que casam, mas não casa com a esposa, casa com a mãe, irmão. É manhã para lá, é manhã para cá, passa mais tempo na casa da mãe do que com a nega velha dele. E tem muitos casamentos que têm sido alvo de conflito, porque o marido dá mais atenção à mãe do que à esposa. E isso é errado, irmão. Eu não estou dizendo que você vai abandonar a sua mãe, mas quando você casa, a Bíblia diz: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á uma única mulher, e ambos serão uma só carne. Então quando você casa, manhinha, é só de vez em quando no almoço de domingo, porque a pessoa mais importante da sua vida passa a ser a sua esposa. Às vezes eu vou na casa da minha mãe e digo: menina, até que fim, né? É muita coisa, é trabalho, é igreja, tem que dar atenção à minha família. Mas eu vim aqui para lhe ver como é que tá. Ligo para ela, mando mensagem: está precisando de alguma coisa? Está tudo na paz. Se precisar, fale comigo que a gente resolve. Mas ela entendeu o conceito de família. Minha avó, quando eu casei, irmãos, ela tinha um ciúme terrível, mas hoje ela entende. E hoje ela dá graças a Deus. Graças a Deus que Deus colocou Renata na tua vida. Eu disse: glória a Deus. Então a gente entende que existe um papel e responsabilidade inserida no seio da família. A hora já está ali. Toda vez que for um negócio desse comigo, se prepara, vai ter uma bênção. Então,
O marido, ele tem um papel, uma responsabilidade. Qual é o papel do marido no casamento? De liderar. O marido tem que ser um líder. Não é a mulher que manda no casamento, irmãos. E não é o homem sozinho que manda no casamento. Mas a mulher tem que entender que o homem é o cabeça do casamento. Ele é o líder da família. Ele é que lidera, ele é que coordena, ele é que organiza, ele é que orquestra as coisas. Mas ele lidera machucando? Não. Ele lidera oprimindo? Não. Ele lidera com respeito e com amor. A Bíblia é tão a favor da mulher que não diz que a mulher deve morrer pelo marido. Mas a Bíblia diz que o marido deve morrer pela mulher, se assim for possível. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo oprime a igreja? Não. Cristo bate na igreja? Não. Cristo humilha a igreja? Não. Cristo ama a igreja. E quando é necessário, ele corrige, mas ele corrige com amor. Glória, aleluia. Porque a exortação tem que ter humildade, amor, conforto e consolo. E cá entre nós, irmãos. Está filmando isso aí, mas é necessário falar isso. Existem pessoas que são casados no papel, mas separados no casamento. E está mantendo um casamento por um padrão cristão. Porque já estão separados de corpos e de ligação de alma. Mas eu vim pregar uma palavra de Deus para mim e para você. Eu não sei como é que você está com sua família. Porque família é uma bênção que é trabalhosa, irmãos. Não é fácil liderar, não é fácil coordenar, não é fácil viver em família, mas Deus, Ele tem um projeto direcionado à família, e Deus é especialista em restaurar casamentos e famílias, irmãos. Então o homem tem que prover, liderar com amor e com respeito. E a mulher? A esposa deve ser uma auxiliadora e não uma goteira. Você já dormiu com uma goteira, irmão? Porque a Bíblia fala da mulher goteira. É um incômodo. A mulher marrenta, uma mulher briguenta, que provérbio diz. A mulher deve auxiliar. A mulher deve honrar o marido como cabeça do lar. A mulher tem que entender que o papel dela é o papel de auxiliar, de apoiar, de cuidar do lar e cuidar da família. A sua prioridade é cuidar da sua casa. Se você tiver um emprego, eu vou dizer isso abertamente, irmãos, porque hoje a gente frisa mais o poder aquisitivo. Não, porque eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que trabalhar. Beleza, você pode trabalhar, mas se o trabalho interfere na educação dos teus filhos, se o trabalho tem interferido nos teus deveres de mulher dentro de casa, se o teu trabalho interfere na construção e no bem-estar da tua família, esse trabalho não é bênção, esse trabalho é maldição. Porque se você quer trabalhar fora, você tem que entender o seu papel original. Qual é o meu papel? De auxiliar meu marido, de cuidar dos meus filhos e de cuidar do lar. Eu vou dar uma experiência minha própria. Minha esposa, eu trabalhava numa novelaria e ela trabalhava como pessoas que faziam cartão. E o nível de estresse estava tão grande, irmãos, que ela chegava aperreada, e já sabe como é, né? E o diabo no meio. Aí a gente queria sair, não tinha vigor, não tinha mais aquela... Era sempre um aperreio para a gente sair, o nível de estresse lá em cima, discutia por besteira. Eu disse a ela: tu escolhe o teu trabalho, tu escolhe a tua família. Porque eu trabalho, sou homem, para sustentar toda a casa e lhe dar o conforto que eu posso lhe proporcionar. Mas infelizmente você não está associando bem o seu trabalho com a sua casa. E eu lhe aconselho e lhe dou toda a autonomia e segurança de você deixar o seu trabalho, porque eu vou sustentar a casa. Porque não adianta a gente estar bem financeiramente e a nossa família está totalmente arruína, irmãos. Nenhum sucesso justifica o fracasso da família.
E outra, viu? A Bíblia diz que a mulher de Provérbios, ela empreende, é trabalhadora, mas não falta o cuidado da casa. A casa é arrumada, o prato é lavado, a roupa é limpa. E ainda no final do turno, ela diz: nego velho, quer namorar, vê-se embora, viu? Porque a lamparina está acesa. É um negócio de dor de cabeça, eu estou cansado do trabalho, eu estou estressado. Se você não cumpre o papel que Deus estabeleceu na família, porque você não está dando conta com o trabalho, você está totalmente fora do padrão divino para a família. Porque nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então o papel do marido é liderar, prover a casa com amor e com respeito. Da mulher, auxiliar, apoiar o marido e cuidar do lar e da família. E o dos filhos deve obedecer os pais e honrá-lo. Porque o primeiro mandamento com bênção na Bíblia é: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e vivas bem. Olha, irmãos, Deus, ele, quando me chamou, ele disse assim: eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, 18 anos, quando eu me converti ao Senhor Jesus. E Deus dizia assim: jovem, eu vou te usar, usando os instrumentos, com uma autoridade tão grande, mas eu vou te usar muito rápido, porque o que eu tenho contigo para fazer na terra é coisa grande. Eu não entendia. Aí logo cedo eu vim para o ministério. E quando eu comecei a observar o problema que é na cozinha da igreja, quer ver se você é crente mesmo, irmão? Quando você passa a ser líder e está por dentro dos problemas da igreja, e mesmo assim você continua com ânimo e com vontade de fazer a obra de Deus. Pense no lugar que tem problema é a igreja, mas pense no lugar melhor de estar. Não tem outro. Não tem Porto de Galinha, Tamandaré, não tem Paraíba, não tem João Pessoa. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor, irmão. Mas é um lugar que tem muitos problemas. Porque o primeiro problemático sou eu e é você também. Então a gente, quando vem para a igreja, a gente tem uma vida totalmente desregular no mundo. E às vezes a gente recebe pessoas, orienta pessoas. Tem um casal na igreja que hoje ele está uma bênção. Eu posso citar ele abertamente, o Diácono Messias. Pensa um cara terrível de chato, é aquele cara. E a esposa dele é mais terrível ainda. Pavio curto. E ele veio do mundo, matava gente de meio-dia, irmão. E a esposa dele tinha um pavio curto também, porque ela tinha traumas da família e ela não entendia o conceito de casamento. Aí Jesus pegou esses dois, juntou, e quando junta, irmãos, dois Pedros da mesma casa, com filhos de outro casamento, sem estrutura nenhuma, sem educação bíblica nenhuma, imagine o problema. Aí Deus me tira do futebol, me converte e diz: tu vai cuidar dessas duas bênçãos. O problema era tão grande, irmãos, e às vezes era tão pequeno, que um problema pequeno que envolvia filhos de outro casamento era motivo deles ficarem 15 dias sem se falar. Aí quem ia lá quebrar o gelo? Eu e minha esposa. A gente chegou e eles assim, a gente chegava, passava meia hora, uma hora e nenhum falava nada. E Deus começou a trabalhar no nosso ministério através da vida deles. Eu começava a falar, não interrompia, aí vai para lá e briga para lá, briga para cá. Eu disse: faz quanto dia que vocês não falam? Aí de uma semana ela: por mim eu nem falo. Não quero nem saber, pastor Márcio. O que der, deu. E ela, quando é aquela irmã que quando está com problema, se vir outra, ela acumula e chuta o balde, chuta a barraca. E eu dizia: Deus, como é que eu vou fazer aqui?
Um tem 51 anos, outro tem 40 e pouco. Como é que eu vou fazer aqui, eu com uma idade de ser filho deles? E Deus começou a dar estratégias. O primeiro ponto que a gente vê dentro da igreja hoje é conflitos de casais com filhos, que muitas vezes não são deles, mas são de outros relacionamentos, que interferem no relacionamento atual, e os pais não têm maturidade de resolver os conflitos, porque são filhos de outro casamento, e os filhos muitas vezes são mal educados, e dizem assim: você não é meu pai, então fique na sua. E o pai muitas vezes não tem pulso forte, e os filhos fazem o que querem, irmão. Esse é um dos problemas que a gente vê no seio da família. E os filhos, os nossos filhos, têm que ser educados no temor do Senhor, a fim de que passe a honrar a nossa vida, porque somos autoridades espirituais. Não é o seu filho que grita na sua casa, não é o seu filho que dita a ordem, não é seu filho que diz para onde você deve ir, não é o seu filho que manda e desmanda, não, irmãos. Ele tem que entender que existe uma autoridade constituída dentro do seu lar, e os pais são autoridades máximas depois de Jesus. E se o filho gritar, tem uma receita boa, irmãos, é um cinto e uma chibatada boa para aprender. Porque às vezes é tão inconveniente ver filhos apontando o dedo para o rosto do pai e dizendo o que é que ele deve fazer. Lá em casa não funciona assim não, irmão. Às vezes meus filhos gritam, eu digo: acho que a parceira deles é nada. Ficaram daquele jeito já, irmão. Vim pegar ele pela beca. Porque tem que respeitar. Está dentro da sua casa, quem manda é você. Quem grita mais alto é você. Quem diz para onde vai é você. Vai comprar pão? Vou não. Tu não vai o quê? Vai, mas não estou afim. Vai sem afim. Sem estar afim mesmo. Eu estou perguntando se tu está afim. Eu estou mandando tu comprar pão. Desliga o celular, agora não. Desliga o celular. Ou tu quer que eu desligue o celular e tu ainda apanhe? Tem que exercer autoridade, irmão. Porque senão cresce filhos rebeldes, a qual quando você tiver com menos força do que ele vai te envergonhar onde você estiver. A gente vê cenas às vezes no shopping, o filho jogando-se no chão: eu quero, a mãe passando vergonha, já saiu de casa dizendo: eu vou comprar isso e isso. É o que eu posso fazer. Se ficar com cara feia, se ficar com ideia errada, quando eu chegar em casa, você vai ver. Tá certo? Tá certo. Quando ele quer uma coisa, eu digo: eu disse que ia comprar o quê? Tá bom. Porque senão você vira vergonha na rua. A gente tem que exercer autoridade. Temos que corrigir o nosso filho. Se for necessário, usar a vara da correção para tratar com nossos filhos. Mas também a gente deve amar os nossos filhos, proteger os nossos filhos e zelar pela vida dos nossos filhos. Então a gente aprende isso na Bíblia. Existem responsabilidades. E o pai não pode ser tão ignorante a ponto de tirar o ânimo do seu filho de servir ao Senhor, irmão. Porque às vezes é um padrão de santidade que a gente impõe, que nem a gente consegue viver o que a gente impõe para os nossos filhos. É quando chega na idade de maior, diz: eu não quero servir a Jesus mais não, porque servir a Jesus é muito chato. Que é igreja, tu tem que ser assim, tu tem que ser assim. Tu não leva o menino para passear, tu não leva o menino para um clube, tu não leva o menino para a praia. O menino só vive em casa, sendo cobrado. É escola, é casa, é escola, é casa. É um padrão de perfeição que nem você consegue exercer. E o menino fica no nível de estresse, dizendo: eu, quando ficar de maior, eu vou me embora e não olho nem para meus pais mais. Do jeito que você cansa, seu filho cansa. Do jeito que você se estressa, seu filho estressa. E o seu filho, você deve entender que você deve entender que
o seu filho, ele também é ser humano e a gente precisa associar, ter um tempo de qualidade. Lá em casa, eu saio uma vez só e saio uma vez com... Eu saio só no sentido de com a minha esposa, tá? E depois eu saio com os meus filhos. É um passeio com ela e um passeio com eles. Na minha casa eu tenho um tempo de qualidade, é uma vez na semana. E quando eu estou estressado demais é 2. E quando eu estou arretado é 3. Irmão. Porque às vezes é trabalho, é pressão. E você que trabalha para você mesmo, a pressão dobra 2 vezes. Porque tem que bater meta. Se não bater a meta, triplica a meta no outro dia. E vem os boletos, vem fornecedor para você comprar mercadoria. É 1001 coisa. Eu digo, minha filha, vem cá, viu? Vamos fechar tudo aí e vamos ter o nosso momento. E nesse momento de casal a gente não vai falar de dívida, a gente não vai falar de fornecedor. Esse momento da gente é um momento pra gente. É um momento onde eu vou olhar para você e vou falar da importância da sua vida para a minha vida, e você vai falar da minha vida para a sua vida. Esse momento aqui, nem que seja 2 horas, a gente vai evitar de falar problemas e dívidas. Aqui é o meu momento e é o seu momento. E tire o celular de cena. É eu e você. Acabou-se, irmão. Porque temos que dar esse tempo de qualidade. Porque senão a gente não consegue render na igreja, a gente não consegue render como pai, e a gente não consegue render no trabalho. Por isso que o texto ele é categórico em dizer: em vão os que edificam, porque traz uma metáfora da construção de uma casa, seja ela literal ou lá, projetada ou construída de uma forma condicionada ou literal ou figurativo. Nós temos que entender que toda construção, se não tiver Cristo como um alicerce, ela não tem uma base sólida para enfrentar o vento e a tempestade da vida. Porque não adianta edificar nada se a primazia não for Cristo. Tudo em nossa vida, irmãos, deve estar alicerçado em Jesus. Não há sucesso sólido, não há uma casa bem construída se não tiver Cristo. Aleluia! Jesus é importante na tua casa, Jesus é importante no teu casamento, Jesus é importante no teu negócio. Eu vim conversando com a minha filha na fé ontem. Ela disse: pastor, eu estou já comprando um imóvel, mas deu um momento que eu pensei em desistir de tudo. E eu olhei para o meu noivo e disse assim: eu só não desisto de tudo por causa de Jesus. Eu disse: o segredo é esse, porque amor não é sentimento, amor é uma decisão, amor é uma atitude. Eu escolhi amar, e quando eu escolho amar, pode vir qualquer coisa, eu irei suportar em amor. A carne foi fraca, por isso que eu fiquei com aquela menina. Não, você escolheu. Você tomou uma decisão. E ela disse: o amor não é um sentimento, e eu aprendi isso. Eu disse: de fato, o amor não é simplesmente um sentimento. O amor é uma decisão. Cristo amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele decidiu: meu filho, vá lá. Cristo amou tanto a mim e a você que Ele decidiu ir para o madeiro. Cristo decidiu ser pendurado, porque o poder foi dado, senão pelo Pai. Ele diz em várias vezes, em várias situações: ah, se eu quisesse, meu Pai me enviaria legiões para me tirar daqui. Mas toda a autoridade foi constituída pelo Pai. É pelo Pai. Jesus fez só
mão por um momento e dizer: Deus, passa de mim esse cálice. Mas ele amou a ponto de decidir tomar o cálice da salvação. O cálice do pecado ele tomou porque ele decidiu. Esse negócio tem a ver, eu estou aconselhando alguns casais na igreja e de pastor, eu não amo mais ele. É o quê? Boa irmã, esse negócio aí, gravando não dá pra... Não vai pegar lá, porque o morto também acompanha o passarinho, né? Aí teve uma irmã, faz parte da liderança, ela... Quero falar com o senhor depois do culto. Eu disse: não vai sair da igreja não, né? Não, pastor, não sai da igreja não. Pega a cadeira, vamos pro altar. Aí sentou, ela disse: eu não amo mais o meu marido. Eu olhei para ela assim: como é que é, benção? Ela disse: eu não amo mais o meu marido. Até quando a gente vai namorar, pastor, não tem mais aquela ligação. É de todo jeito. Eu não sinto ele com vontade e eu também não estou nem aí, sabe? Aí eu disse: irmã, quase que eu dizia o nome. Irmã, sabe o que isso significa que a senhora está vivendo? Ela disse: o que, pastor? Eu disse: uma fadiga muito grande, emocional e física. E a rotina está estragando o seu casamento. Qual foi a última vez que você saiu? Oxi! E ele quer, sempre, nunca tem dinheiro. Não, eu não vou não porque estou liso. Não, porque eu não vou não porque eu não tenho dinheiro. É a desculpa, irmão. Mas para ser feliz não precisa de muito dinheiro não, irmão. Para você ter um tempo de qualidade não precisa de muito dinheiro não. Você pega um ônibus, vai para a beira da praia, você e sua nega véia. Pega o jantar de vocês. Compra aquela... Como é? Me ajuda aí, quem comprou na Narciso e Chovais. A bandeja, coloca a janta lá, olha para o céu, deixa e é terapêutico. Por quê? Porque a praia ela tem um poder terapêutico de tratar ansiedade, depressão. Fique lá 1 hora de relógio, olhando para o céu, dizendo: você é linda, você é importante na minha vida. Sabe quanto vai gastar? Só o vem, a passagem do vem. Se tiver liso, não tem problema, vai no açaí, compra um açaí só, que é R$8. Você não é tão miserável de não ter R$8 não. E se você não tiver, fale com o vendedor de açaí: meu irmão, quero dar um tempo de qualidade com a minha esposa, me dá um açaí, 2 colheres. Você pega a colher, olha para ela, coloca na boca dela, ela coloca na tua. Para de dar desculpa, meu irmão, não tem desculpa não, tem que ter o tempo de qualidade. Vai no irmão da venda que tu tem fiado, pega um bocado de queijo coalho, corta em cubo. Irmão, você tem que ter o seu momento. A gente tem que entender que a mulher ela tem sentimentos que ela não conta ao marido. Porque todas as vezes que vai tentar conversar, ele coloca uma conversa em cima da outra. E a mulher não se sente honrada. E a Bíblia diz que a gente deve honrar nossas esposas, considerando-as que ela é vaso mais frágil. Minha filha, você está bem? Teve a festividade, irmão, queimou o som da igreja. A gente teve um prejuízo de R$4.000. No dia da festividade, a minha esposa olhou para mim, eu vi ela tapeando, ela fazia assim para lá, fazia para cá. Eu disse: ela sentiu. E eu estava sentindo também. Eu disse: mas eu não posso demonstrar. Meu filho, o que é? Eu disse: nada minha bala. Sabe aquele meme que tem na internet? Nada minha bala. Mas eu puder, estava já fazendo as contas. Eu disse: poxa. E um dia antes eu tinha dito: Deus, eu preciso de tanta manhã. Aí Deus me deu a diária reversa. Eu digo: e agora? Eu vou ter que trabalhar 4 para compensar a que eu pedi. Aí eu fui no mercado com ela. E a gente conversando com os clientes. E ali ela disse: sabe qual é a minha vontade? Eu pensei que ela ia dizer: eu queria tomar um guaraná, tomar um açaí para pizzaria. Eu já botei a mão no celular, digo: a gente vai. Aí ela disse: eu queria correr como uma louca e chorar e gritar aqui. Eu digo: rapaz, olha, irmão, perto da festa, cheio de problema na mente, eu cocei a cabeça assim: oh, Jesus amado.
o que é que eu faço? Eu disse, se apegue não, minha filha. A gente vai voltar do culto. E a gente, quando voltar do culto, a gente vai ter o nosso momento. Porque a gente tem que entender que a mulher é mais frágil. E às vezes a gente pega o nosso problema, agrega a mulher também como auxiliadora quer ajudar o homem, porque é uma parceria, o casamento, a família é uma unidade, a qual quando perde um, perde todo mundo, quando ganha um, ganha todo mundo. Aí no culto ali eu comecei a já trabalhar o negócio para quando chegar em casa tá tudo pronto. Aí eu disse, olha, hoje eu estou muito cansado, tá tudo pronto aí, mas não se preocupe, amanhã a gente vai para a confraternização. Por isso que a confraternização da igreja nunca é depois, é sempre no outro dia, porque é uma guerra tremenda. Aí no outro dia eu esqueci tudo, irmãos, e fico naquele momento com a igreja. Aí na confraternização a gente já viu um ambiente diferente. Aí mais uma vez eu entendi que tem que investir no tempo de qualidade. Aí eu só saio com o meu filho. Não, vai ter momentos que você vai sair com seu filho, mas tem momentos que você vai sair só com seu parceiro. Irmãos, fale com a irmã Rafaela. Diga, Rafa, entra aí no aplicativo. Ela vai te indicar alguns lugares baratos que você vai pagar no mínimo R$150 para passar 24 horas no espaço. Você e a sua esposa. É banho de piscina, leva tudo de casa. É lugares que você parece dublê de rico, irmão. Chega você fica feliz. Meu Deus, e pagando pouco. Invista na sua família. Por quê? Porque o teu maior patrimônio é a tua família. Agora, para a gente encerrar, não esqueça que Deus ele tem um projeto também inserido para a sua família na obra. Eu vi um vídeo de uma grande empreendedora hoje que me marcou muito. E ela disse que tinha recebido uma promessa da parte do Senhor. E essa promessa foi tão forte que ela se agarrou na promessa. E a promessa, ela passou a idolatrar a promessa e deixou de adorar o abençoador. E Deus foi começando a desafrouxar a torneira. O que era gota a gota começou a encher o balde. Ela disse, agora eu vou curtir. Aí viagens internacionais. Era Maldivas, era Dubai, era lugares tops. Ela idolatrou tanto a bênção que esqueceu de quem abençoou. Aí Deus disse, eu vou te ensinar que antes de você idolatrar a bênção, ou você antes de fazer qualquer coisa, você tem que entender quem é que te abençoa e qual é a fonte das tuas conquistas. Sabe o que foi que aconteceu? Deus fechou a torneira de novo. Ela queria viajar, não tinha dinheiro. Ela queria fazer as coisas, não tinha. Aí Deus disse, tu está baseado em uma promessa. Só que você não soube administrar a promessa. E por você não administrar bem a promessa, eu fechei. Eu retive a bênção para tratar contigo, mas a promessa ainda está de pé. Você vai ser um empreendedor de sucesso. Mas eu preciso que você entenda e aprenda que antes de você querer as demais coisas, você tem que buscar primeiro o reino dos céus e a minha justiça. Você tem que administrar bem o seu tempo. Aquilo que eu te dei é para viajar, viagem, mas se cair no dia de culto, viaje outro dia. Mas você tem que estar inserido no contexto da minha obra. Não adianta, irmãos, a gente querer pedir a bênção. Quando Deus dá, a primeira coisa que a gente vem a fazer, sabe o que é? Virar as costas para quem abençoou. Agora eu vou aproveitar, pastor. Lá na igreja tinha um costume de quando chegava o final de ano, a turma dizia, meu sonho é passar na praia.
Meu sonho é viajar, eu disse o meu também. Mas eu só vou realizar o meu sonho depois do culto. O sonho pode esperar depois do culto. Porque não tem coisa melhor do que a gente ver os fogos estralando, irmãos. E a gente de joelho dizendo obrigado por ter sustentado a minha família. Obrigado pelo Senhor ter cuidado da minha casa. Obrigado pelo Senhor ter cuidado do meu negócio. Tem pessoas que sonham estar em Copacabana para ver aquela explosão cheio de ímpio, cheio de imoralidade, prostituição, bebida e muita oferenda para Iemanjá. Eu preciso estar na casa do Senhor. É Ele que me abençoa. E o princípio de honra é eu reconhecer quem me abençoa para depois eu fazer qualquer coisa. Lá em casa é certo, irmão, churrasco. Aí a turma diz, pastor, bota o culto mais cedo. Não, é de 10 à meia-noite. E depois a gente vai comer carne. Porque eu não posso substituir a bênção pelo abençoador, irmãos. Deus é em primeiro lugar. E o que tu vai fazer? Depois eu resolvo. Eu não estou dizendo que você deve ficar condicionado a fazer a obra a ponto de não ter tempo para a família, porque está errado. Tem pessoas que viram um ativista religioso. Só vive dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja. Não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa. Você tem que associar bem tudo isso. Se organizar, dá tempo de ir para a igreja, dá tempo de ir para a pizzaria, dá tempo de viajar, dá tempo de ir para a praia, dá tempo de fazer tudo. Só não coloque aquilo que Deus colocou à frente do reino, porque o que abençoa é o que retém. Porque se um mau mordomo administrar bem o que ele está gerenciando, irmãos, quebra. O dono da seara diz, me dê de volta porque você não está sendo zeloso pelo que eu lhe dei. A bênção nunca tem a função, aprenda isso e bote como um bloco de nota. A bênção ela nunca tem a função de te afastar do abençoador. A bênção, ao contrário, ela te aproxima mais do abençoador. Se a bênção que você diz que é de Deus te afasta dele, não é ele que te deu. Porque a bênção que ele te deu sempre vai te aproximar da obra do reino. E você vai usar o seu recurso também para abençoar a obra do Senhor. E por fim, irmãos, é o que tem mais dificultado, é a gente poder inserir a nossa família no reino. Às vezes a mãe está, mas o filho não está. Às vezes o filho está, mas a mãe não está. Não tem essa coordenação de estar a família no projeto do Senhor. E Deus é especialista em condicionar a família para a sua obra. Deus não só tem negócio com o pastor Leandro, tem negócio com a sua esposa e tem negócio com a filha. O irmão Alexandre, Deus só tem negócio com ele, tem negócio com a sua esposa, com a filha e com o filho, porque a família tem que estar inserido no projeto de Deus. Quer um exemplo bíblico? Deus, quando ele chama Noé, ele não diz, só é tu que vai fazer o que eu quero. Ele insere ele, a esposa, os filhos e a nora. Todo mundo, prego, madeira, betume e vamos construir. Porque a família é um projeto de Deus para a obra. E a gente tem que inserir a família nesse projeto. É desafiador, é. Às vezes eu bato de frente com alguns pais que dizem assim, eu não vou obrigar meu filho a ir para a igreja. Aí eu disse, mas você, quando ele diz que não quer ir para a escola, não vai sem querer mesmo? Vai. Então você quer formar o seu filho para ser um profissional, mas não quer influenciar, incentivar o seu filho para morar no céu? Às vezes é de manhã logo cedo, olho cheio de remédio, estou afim de ir não, está chovendo, vai chovendo mesmo. Vai ir para a igreja, o bichinho não quer não. A gente tem que inserir os filhos na obra do Senhor. Mas a gente prega com as palavras, mas também temos que pregar com a nossa vida. A forma que a gente trata os nossos filhos vê como um reflexo no espelho. A gente tem um costume lá em casa, eu disse ao meu filho antes de vir, eu disse, pô, pai vai partir dessa para melhor.
Tu vai ficar aí, vai tocar o meu negócio. Ele, pai, com gráfico eu não quero. Eu disse, por que tu não quer trabalhar com gráfico? Ele, porque eu sou muito pequenininho para mexer nas máquinas. Mas eu disse, mas você vai ter que tocar o negócio. A gente tem que incentivar os nossos filhos a ser bons cidadãos, se formar na maior e melhor universidade, se você puder. Mas também a gente tem um papel espiritual, irmãos, que é instruir a nossa casa no seio da obra de Deus. Assim como Josué falou, se a família de vocês não quer problema, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Glória, aleluia. A sua casa tem que estar a serviço do Senhor. A sua casa tem que priorizar o reino. Porque tem mães que vem xingando o culto todinho. Vou para a igreja, aquele pastor acaba sempre o culto tarde. É uma zoada, é um negócio, é outro. Aí seu filho vai ser o seu reflexo. Eu não vou hoje, eu não vou fazer nada hoje. Seu filho vai ser o seu reflexo. Quando estiver num grupo, vai repetir o que você fala em casa, na igreja. Isso envergonha seu filho? Não, porque ele reproduz o que você fala em casa. Por isso, quando meu filho de pastor, queira que não, a gente conversa em casa, sabe do que conversa. Aí às vezes quer comprar briga. Eu digo, fique na sua, se cala. Preste atenção. Porque o filho, ele vai reproduzir o que a gente... Seu filho lhe vê orando? Ou só vê reclamando? Seu filho lhe vê com vontade de vir ao culto? Ou vê você reclamando porque vai ao culto? Como é que a gente quer ensinar, instruir no caminho, se no caminho a gente já vem reclamando, irmãos? Você quer que seu filho seja um bom pai? Mas você tem sido um bom filho? A irmã Fernanda colocou algo muito interessante. Ela disse, se você foi algo parecido, se você fosse porventura, tivesse uma filha, será que você se agradaria do marido da sua filha fosse você? Olha, irmão, é uma pergunta que você diz, rapaz, será que você é um bom pai? Será que você é um bom cristão? Será que os seus filhos já produziram o que você reproduz em casa? Ele vai morar no céu? Será que o teu filho vê você com vontade e com ímpeto de estar na casa do Senhor? Será que o teu filho vê você honrando o seu pastor em casa ou reclamando da vida dele, maldizendo ele, questionando ele dentro de casa? Será que o seu filho, quando fizer parte de um departamento, vai ser uma pessoa que vai obedecer à liderança ou vai bater de frente com a liderança? Porque vê você reproduzindo isso em casa. São reflexões, irmãos, que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente exige do nosso filho aquilo que a gente não é. A gente pede para ele fazer coisas que a gente não faz. E o exemplo vale mais do que as palavras. Seu filho vê você encostado, ele vai se espelhar em você. Tem uma pesquisa que diz de 1 a 6 anos, ou a 7 anos, a referência do filho é o pai. Será que ele tem você como referência? São perguntas que a gente tem que fazer. E por fim, existem traumas que impedem a gente viver o sobrenatural. Existem traumas da sua família que você quebrou. E que você deu um passo tão largo, mas que o trauma que você passou lá atrás está te puxando novamente para lá. Esse passado que tem deixado você viver o novo. Esse trauma que tem deixado você viver o extraordinário de Deus.
Esse trauma que você, quando tem os gatilhos, te paralisa a ponto de você perder o ânimo e não querer fazer mais e avançar mais. E perceba que todas as vezes que você está decolando, o inimigo bota esse gatilho que você viveu lá atrás para te paralisar, impossibilitar você viver o extraordinário. Às vezes a gente está tão bem e de repente vem uma seta, na mente. E o nosso ânimo cai. O desejo de fazer algo, de investir em algo, de dar um passo maior, é impossibilitado porque diz: eu vou fracassar de novo, porque eu recebi uma palavra, como o Tati falou, que paralisa. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio disse que eu não ia ser. E todas as vezes que a gente pensa em fazer um negócio, a gente retrocede porque essa palavra ainda está como um gatilho na nossa mente. Isso interfere também no casamento, de traumas que você viveu com outro parceiro quando você não era crente, que te inibe de você amar, de se entregar, de confiar. E todas as vezes que você tenta fazer isso, você trava de novo, dizendo: eu vou me decepcionar de novo. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão. Existe uma unção que despedaça o jugo. E toda maldição hereditária na pessoa e no sangue de Jesus é quebrada. Deus diz para você nessa noite: não lembrei das coisas passadas e nem as considerei as antigas, porque eu sou Deus que faço coisa nova. A palavra de maldição não terá poder de neutralizar o teu crescimento, porque eu projetei, eu idealizei, eu vou suceder. Não deixa que o diabo te prenda no passado, porque você é uma nova criatura. O céu dispensará bênçãos espirituais sobre você, e não é o trauma que você viveu lá atrás que vai impossibilitar você de viver uma realidade de vida hoje. Invista, acredite, confie. Mas a palavra foi tão dura. Até hoje vem no meu coração como uma flecha. Mas o Senhor é aquele que pega os rejeitados, as ovelhas negras da família. Eita glória! Meus tios olhavam para mim e diziam: vai morrer na droga, e do jeito que vai morrer. Jesus disse: vai não, porque eu tenho um projeto na vida dele. E hoje os meus tios olham para mim e dizem: menino, eita, como Deus ele fez a tua vida. Eu digo: foi coisa do Senhor. Porque não tem palavra de bruxaria, não tem palavra ao contrária que possa nos paralisar. Minha avó olha para mim e diz: eu tenho orgulho de você, meu filho. Eu queria que os seus irmãos seguissem o seu exemplo. Minha mãe olha para mim e diz: meu filho, olha que minha mãe para dizer isso. Eita, glória a Deus. Foi a mesma pessoa que disse assim: eu não corro mais atrás dele porque o mundo vai ensinar. Eu vou entregar ele e deixar ele, porque o que eu pude fazer eu fiz. Foi essa mãe que eu via os filhos, quando ia para a escolinha de futebol, irmãos, eu adolescente, os filhos faziam gol, faziam um coração, e eu olhava para a arquibancada, não tinha ninguém, era eu sozinho. Foi essa mesma mãe que não me acompanhava nos momentos cruciais da minha vida. Foi essa mãe que eu criei um ódio tão grande que a ponto dos trabalhos da escola eu dizia: eu não tenho mãe, e o que eu era para dar a ela, eu dava para minha avó e dizia: quem é minha mãe é a senhora. Só que eu não entendia os traumas que a minha mãe viveu. Quando minha avó disse: eu não quero nem você e nem esse menino que está na sua barriga, vai embora.
Eu não entendia o trauma dela quando chegou na Universal. Disse: isso não é um monstro que tem na sua barriga. Eu não entendi o trauma dela, que quando eu nasci nem me amamentar ela queria. Eu não entendi o trauma dela porque ela não teve rede de apoio e me teve muito jovem, sem trabalhar, sem ter um nível de escolaridade. As pessoas apontavam e diziam que ela não seria ninguém, mas no ventre dela já tinha algo preparado pelos céus. E hoje essa mãe diz: eu tenho orgulho de você. No pior momento da minha vida ela diz: você é um leão pequeno, eu sou a sua leoa. É essa mãe que quando está com problema liga para mim pedindo conselho. É essa mãe que eu não conseguia nem dizer que amava e nem dar solicitações, irmãos, quando era dia das mães ou algo do tipo. E hoje eu pego o telefone e digo: eu te amo, tu és uma referência para a minha vida, porque eu tive que passar por cima dos meus traumas e dos traumas dela. Esses dias eu fui almoçar, ela disse: eu faço questão que você venha. Eu abracei ela. Às vezes eu olho para ela e digo: é Deus que faz isso. Mandei uma mensagem para ela no dia das mães que eu vi. Minha mãe é tão dura, irmãos, que ela está amolecendo agora porque Deus tinha um projeto na vida dela. Quando você dizia algo, ela dizia: tá certo, eu te amo. Ela: tá bom. E às vezes nem falava nada, irmãos, mas eu não entendia os traumas dela. A minha relação com a minha mãe era tão difícil, irmãos, que quando ela passava na rua, passava do outro lado, eu fingia que não conhecia. E hoje, quando eu como qualquer coisa, eu ligo para ela: já comeu hoje? Está precisando de alguma coisa? Rompa os traumas. A palavra de maldição nunca tem mais poder do que a do Senhor na tua vida. Jefté saiu de casa rejeitado. Jefté saiu de casa envergonhado, porque ele era filho de uma prostituta. Tu não tem direito nenhum. Aí Deus disse: eu tenho um projeto na vida dele, e os traumas não vão interferir. O projeto que eu tenho na vida dele, aqueles que rejeitaram foram atrás da ovelha negra, dizendo: agora vai ser como tu quer. O que é que tu quer? Aí ele disse: vai ser assim, vai ser assado. Eita, Deus vai fazer algo tão grande na tua vida que vai mudar o patamar financeiro para tu abençoar até quem te amaldiçoou. Amaldiçoou, dizendo: vamos pro shopping, compra o que tu quiser, vamos pro mercado, compra o que tu quiser, porque Deus é especialista em pegar a ovelha negra para dizer: eu sou aquele que muda a história. Levanta a sua cabeça, não paralise, vá avante, porque em Cristo você é mais do que vencedor. O momento que você está vivendo hoje não determina o seu futuro. O que Deus tem para mim e para você são coisas extraordinárias. Priorize o reino, priorize a obra, traga a sua família para o altar do Senhor. O segredo de vencer todas as guerras é de joelho, irmão. É inserido no corpo de Cristo. E ame a sua família mais do que o dinheiro que você ganha. Porque no final, quando tu quebra, no final, quando tu perde a moto, quando tu perde o dinheiro, eita glória, aleluia. Quando tu não tem nada para oferecer, quem vai ficar do teu lado é essa mulher.